Abra tua Bíblia comigo no texto em que lemos no início do nosso culto administrativo, 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos estar, então, meditando um pouco em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 11. A paz de Deus em Cristo Jesus, ela está sempre em nós, mas nós precisamos ativar as nossas vidas em direção a essa paz, ou nos apropriarmos dos recursos dessa paz. E os recursos da paz que está à nossa disposição, ela pode ser ativada em nós de muitas maneiras. E uma delas é pelo cumprimento dos nossos deveres para com Deus. Reconhecimento de que nós necessitamos estar sintonizados com a vontade de Deus para com nossas vidas, para que possamos, então, estar de consciência limpa diante do grande valor que nós precisamos dar ao Evangelho de Cristo Jesus. Vamos expor um pouquinho, a partir do versículo 11, do capítulo 5 de 2 Coríntios, o que o apóstolo Paulo começa a tratar do nosso compromisso diante do ministério da reconciliação. No versículo de número 11, ele fala aos coríntios, à igreja dos coríntios e a nós, e diz assim: portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. O apóstolo Paulo, primeiro, ele coloca aqui o seu testemunho pessoal, dizendo que ele tem conhecimento e experiência do que significa temer o Senhor. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Nós não podemos confundir a atitude de temer a Deus com um sentimento de medo de Deus. Mas temer a Deus significa o reconhecimento de que o propósito que Ele tem para nós é exatamente o melhor para as nossas vidas, e então o ato de temermos a Deus é o ato de nos submetermos ao propósito ou aos propósitos que Ele tem para com nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu tenho conhecimento do que significa temer a Deus. O significado do temor a Deus estava vivo na mente do apóstolo Paulo e precisa estar vivo em nossas mentes. Nós não podemos servir a Deus por medo daquilo que pode nos acontecer se não servirmos. Tem muita gente servindo assim, pode ter certeza. E isso não é nada agradável a Deus. Nós devemos servir a Deus numa forma de temer a Deus, numa forma de reconhecimento de que o propósito dele para as nossas vidas é o melhor. Então eu vou me submeter a esses propósitos, e o ato de temer, então, é seguir o propósito que Deus tem para as nossas vidas com zelo e com entendimento. Por isso que o próprio apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 1, versículo 12, o culto não como uma obrigação, mas o culto de entendimento é aquele culto que nós fazemos na certeza de que nós estamos entregando a Deus a nossa gratidão, nosso reconhecimento, e nós estamos cumprindo uma tarefa essencial em nossas vidas no culto ao Senhor. E ele diz: como eu sei o significado do que é temer a Deus, eu procuro convencer os homens disso. Isso é o verdadeiro evangelismo. O verdadeiro evangelismo que é feito através das nossas vidas, pelas nossas ações, pelas nossas orações, pelos nossos relacionamentos, pelas nossas palavras e também pelas nossas omissões. Ou seja, a nossa vida, tendo a Cristo como nosso estilo de vida, nós estaremos procurando convencer os outros de que
Cristo Jesus é o caminho proposto por Deus para seguirmos. E ele diz, andando nesse temor e entendendo esse temor, eu procuro convencer os homens da necessidade de seguirem a Cristo. No mesmo versículo ele diz, contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos conhecidos em vossa consciência. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo, o que eu estou fazendo com entendimento, entendendo o significado da vontade de Deus em minha vida. E eu tenho a convicção que eu estou sendo completamente recompensado por Deus. Quando ele fala em conhecido por Deus, ele está falando na recompensa que Deus dará a ele no caminhar dentro dos propósitos do Senhor. E nesse conhecido por Deus, ele está exaltando o cuidado de Deus para com sua vida, não numa recompensa material, mas numa recompensa espiritual, numa recompensa sentimental. Ele diz, o que eu estou fazendo está plenamente dentro do propósito de Deus para com minha vida. Eu estou sendo conhecido por Deus. A palavra conhecer pode ser traduzida também aqui como reconhecer. Ou seja, ele está dizendo, Deus está reconhecendo o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. O reconhecimento de Deus em nossas vidas nem sempre é nas questões aparentes, nem sempre é nas questões materiais, mas com certeza ela evidencia em primeiro plano as questões espirituais em nossas vidas. E aí aonde entra o sentimento de paz, de estarmos em paz por estarmos cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz no versículo 11, espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Ele esperava que os coríntios estivessem na mente, buscando em Deus a capacidade de reconhecer o que o apóstolo e os seus companheiros estavam fazendo pelos coríntios. E esse reconhecimento indica para oração, para que a igreja dos coríntios estivesse em suas mentes, reconhecendo o trabalho que eles estavam fazendo e os tendo em oração constante diante do Senhor. Ele diz, espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. A capacidade que ele desejava que os coríntios tivessem em suas consciências de reconhecer o propósito pelo qual o apóstolo Paulo estava ali. Que não era um propósito material, que não era um propósito pessoal, mas que era um propósito espiritual e que era propriamente o propósito de Deus para os coríntios, no que o apóstolo Paulo estava pregando, no que o apóstolo Paulo estava ensinando a ele. E ele explica isso no versículo de número 12, quando ele diz, não estamos de novo nos recomendando a vós. Ou seja, não estou aqui agora, ele está dizendo, de novo relembrando a importância da nossa tarefa diante de vocês, que é pregar o Evangelho, que é ensinar a graça de Cristo Jesus, mas ele diz, vos concedendo a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa. A causa do apóstolo Paulo era a causa do Evangelho.
A causa do apóstolo Paulo era a causa do Evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os coríntios tinham a oportunidade de se orgulhar, porque tinha alguém ali sofrendo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Porque tinha alguém ali enfrentando prisões, enfrentando açoites, enfrentando muitas oposições, por uma única razão: o Evangelho de Cristo Jesus. Veja como ele completa esse versículo de número 12, quando ele diz: de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Meus queridos, no ministério há muita tentação das pessoas fazerem de nós, de todos nós, fazermos alguma coisa para Deus, pensando nos benefícios materiais que podemos ter, pensando na nossa também, na posição que podemos exercer, pensando no reconhecimento humano que podemos ter, pensando naquilo que vão achar de nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que esse orgulho dos coríntios por ele deveria ser sadio se os coríntios se orgulhassem no propósito que ele estava tendo, que era o propósito do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: alguns se orgulham da aparência e não do que está no coração. Em outras palavras, ele está dizendo: o serviço que é feito buscando um reconhecimento na aparência, de como faz, de como é visto, no esplendor da obra, esse orgulho não é edificante. Mas o orgulho que é demonstrado, que é externado pelo propósito da obra, que no caso dele aqui era claro que era a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, então esse orgulho transforma-se em gratidão a Deus, em adoração a Deus, em louvor a Deus, porque alguém está se esmerando a cumprir o propósito de Deus e não buscar o reconhecimento dos outros. Veja o que nos diz o versículo 13. Eu leio e você repete bem forte. Porque, mais forte, porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Esse trocadilho do apóstolo Paulo com as palavras aqui nos traz um ensinamento muito interessante. O ato de enlouquecer que o apóstolo Paulo está falando está fora da razão natural dos homens. Ou seja, está fazendo algo que naturalmente é desaprovado pela rotina normal dos seres humanos. Pela rotina normal dos seres humanos. Eu vi há alguns meses atrás, ano passado, em uma das nossas viagens, eu vi um genro repreendendo o seu sogro veementemente, porque o seu sogro já com uma idade avançada, mas com a saúde abençoada por Deus, morando próximo à igreja, e aquele homem, desde que ele se aposentou, depois o pastor contou a história dele, aquele homem, desde que se aposentou, ele segue uma rotina.
pediu ao pastor que permitisse ele ter uma chave da igreja para que ele pudesse orar na igreja todos os dias às 4 horas da manhã. E se alguém quisesse estar ali orando com ele, poderia estar. E o bairro onde aquele homem mora não é um bairro assim, com um histórico muito bom da segurança. Mas aquele homem cumpre uma rotina há 18 anos. O ano passado ele estava com 18 anos de aposentado. E ele cumpria uma rotina de domingo a domingo. Às 4 da manhã, abrir a igreja e se ajoelhar junto ao púlpito da igreja e orar. E na maioria das vezes, tem pessoas orando com ele que já são frutos desse trabalho dele. Mas algumas vezes ele ora sozinho. Mas algumas vezes ele ora sozinho. E nós fomos a um café da manhã na igreja. E quando nós chegamos no café da manhã, às 6 da manhã, aquele homem já estava saindo, tinha terminado o seu tempo de oração. E o pastor perguntou e disse: você não vai ficar para o café? Ele disse: não, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto para o culto, mas eu preciso ir em casa agora. E então o genro dele chegou para o café e começou a conversar com o pastor e disse: pastor, não está certo mais, o meu sogro não suporta mais essa rotina que ele faz todos os dias. Daqui a pouco o sogro estava voltando e ouviu ele falando. E ele disse: meu filho, eu vou fazer isso como cumprimento, um propósito que eu fiz com meu Deus. Eu não sei, Deus não me deu o dom de pregar, de ensinar, Deus não me deu grandes recursos para colaborar com a igreja de outra maneira, eu não tenho vigor físico para colaborar com outra maneira, mas Deus me deu o dom de orar. E eu oro muito na minha casa, mas eu fiz um propósito de orar na igreja todas as madrugadas desde que eu me aposentei. E esse propósito, ele disse, eu fiz com Deus antes de me aposentar. Eu disse: Senhor, no dia que eu me aposentar, eu vou dedicar as minhas madrugadas em oração na igreja. Aí o genro disse: mas o senhor com essa idade, com dificuldade, nós ficamos preocupados porque o senhor sai na madrugada, vem para a igreja, nesse bairro perigoso, o senhor pode orar em casa, Deus vai ouvir da mesma maneira. Ele disse: Deus vai ouvir, meu filho, mas eu não vou estar em paz e satisfeito porque eu não vou estar cumprindo o propósito que eu fiz com Deus. Eu posso orar no meu quarto, na sala da minha casa, mas o meu propósito foi orar na igreja. E quando eu chego na igreja, eu não oro por mim, eu não oro pelos meus problemas. Eu passo a orar pelos meus irmãos, pelos problemas dos meus irmãos, pelas pessoas que são alvo de evangelismo, pelos trabalhos da igreja, pelo ministério da igreja. E aquele genro disse: pastor, na frente do seu sogro, muitas vezes eu não entendo alguns propósitos que as pessoas fazem, como o meu sogro. É bem certo que Deus não está exigindo dele isso. Isso é uma loucura, sair nesse bairro toda madrugada sozinho, entrar nessa igreja, ele deixa a porta entreaberta para outros chegarem para orar também. E se um dia, isso pode um dia até assaltarem a igreja. E o sogro dele disse na nossa frente para ele, disse: eu tenho uma certeza absoluta que o meu Deus colocou no meu coração. Essa igreja pode ser assaltada a qualquer outro dia ou qualquer outro horário.
menos nesse horário que nós vamos estar orando. Meus queridos, para muitas pessoas, inclusive para o teu genro, era loucura aquele homem sair na madrugada, abrir uma igreja e orar na igreja. Mas o apóstolo Paulo diz que as atividades que nós empreendemos para servirmos conscientemente ao nosso Deus, a maioria delas vai ser tratado como loucura, como algo irracional para as pessoas que nos rodeiam. Com certeza hoje, você saindo para a escola aqui, pode ser que alguém olhou para você e achou isso algo fora dos trilhos, algo irracional. Num domingo pela manhã, num sol brilhante desse, podendo estar numa praia, numa piscina, ou talvez até dormindo em casa, deixar tudo isso para vir para a igreja. Para muitos isso pode ser loucura, mas para Deus não existe lugar melhor para você estar no domingo pela manhã do que a igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que a maior parte dos propósitos que nós precisamos seguir para fazer a vontade de Deus vão ser contrários ao planejamento natural da vida humana. Ou seja, a vontade de Deus para as nossas vidas, na maioria das vezes, ela é contrária à nossa própria vontade e é contrária à vontade natural do mundo que nós vivemos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é plenamente justo. Nós somos injustos. Deus é plenamente puro. Nós e o mundo todo é impuro. Então nós nos inclinamos naturalmente para o que é injusto, para o que é impuro. E Deus tem um propósito de que nós venhamos nos inclinar para o que é puro, para o que é justo. Por isso que na quarta-feira, quando nós estivemos colocando os pontos de manutenção da nossa vida na paz de Deus em Cristo Jesus, nós lemos no versículo de número 8 de Filipenses capítulo 4, que eu gostaria de chamar você a recitar novamente comigo o versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Nós poderemos ler juntos agora. Paulo vai colocar para nós aqui, então vamos ler bem forte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Entendeu a diferença? O propósito de Deus é que nós tenhamos o nosso pensamento constantemente ligado, envolvido, preenchido com aquilo no qual existe alguma virtude e algum motivo de louvor. E ele aponta um desses fatores, que é o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. São fatores que têm que controlar a atividade dos nossos pensamentos. Ou que o nosso pensamento, a nossa mente, tem que estar envolvido nesses fatores. Se não há virtude, se não há motivo de louvor, se aquilo não é louvável diante de Deus, então não deve ter lugar no nosso pensamento.
Mas com certeza, em muitos momentos de nossas vidas, nós vamos ser ridicularizados por defendermos o que é verdadeiro, por rejeitarmos a mentira. Essa semana eu saí aqui da igreja à tarde e eu ia ouvindo um canal de notícias no carro e entrou um comentarista para falar do equilíbrio emocional das pessoas. E aquele especialista em equilíbrio emocional, ele defendia que a verdade não é absolutamente sempre necessária nas nossas vidas. Que para termos equilíbrio emocional, há a necessidade, muitas vezes, de renegar a verdade e de utilizar a mentira. A mentira como forma de equilibrar nossos relacionamentos. A mentira como fórmula de equilibrar ambiente de trabalho ou de lazer. A mentira como forma de equilibrar os outros para que não sejamos desequilibrados emocionalmente pelo desequilíbrio emocional dos outros. Ou seja, a mentira como maneira de equilíbrio da nossa vida emocional. Certamente, falar para aquele homem que a verdade deve ser absoluta em nossas vidas, ele ia entender como uma atitude de loucura. E muitas vezes a verdade, defendida por nós, quando defendemos a verdade, nós somos ridicularizados. Somos tratados como loucos. Em muitos momentos de nossas vidas, cobrarmos e agirmos respeitosamente é motivo também das pessoas nos chamarem de loucos. Porque nem sempre o que é respeitável é agradável diante dos olhos humanos. Defender o que não é respeitável está incluso em uma das necessidades humanas propostas pelo mundo. Nem sempre o respeito vai ser agradável. Como assim, em muitos momentos, você ser justo e defender a justiça, você não é tratado como uma pessoa sensata, racionalmente sadia. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: se nós enlouquecemos, é para Deus. Porque esse enlouquecer é renegar os propósitos humanos diante dos propósitos de Deus. E esse renegar pode ser até mesmo para com uma dificuldade pessoal em nossas vidas, ou também diante dos outros. Se nós praticamos algo que não é agradável ao mundo, que seja agradável a Deus. E a maioria das coisas que é agradável a Deus é desagradável para com o mundo. Por isso que a nossa natureza pecaminosa vive em guerra com o nosso espírito. Por isso, Gálatas capítulo 5, tratando disso, diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O apóstolo Paulo diz: se nós fazemos algo que parece loucura, é porque nós estamos fazendo algo diante do que é tratado como radicalismo de Deus. Tem um livro editado pelo islamismo que fala
uma verdade que não é muito comum no islamismo, mas eles retratam essa verdade que é absoluta. Esse livro diz que o radicalismo de Deus precisa ser notado pelos seres humanos. Só que o islamismo, eles absorvem um radicalismo segundo o que faz bem aos seus líderes. Mas uma verdade está embutida aqui. É que Deus é radical. Radical significa fechado com um propósito. Radical significa seguir inegociavelmente uma direção. Nesse ponto, Deus é radical. Deus não negocia seus atributos. Deus não negocia seus valores. Deus não negocia sua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É inegociável. Por isso que em seus ensinamentos, a Bíblia apresenta um Deus radical. Radical não no sentido de matar, não no sentido de condenar, mas radical nos seus propósitos. E o que torna Deus radical é a sua imutabilidade. Ele não muda. Ele é Deus e ponto final. Eu sou o que sou. Quem estiver dele experimentará os benefícios. Quem não estiver dele não pode contar com os seus benefícios. Só que a radicalidade de Deus é para o nosso bem, é para trazer a nós um caminho santo, puro e eterno, de vida que jamais acaba. Esse radicalismo de Deus é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não importa se eu sou considerado como louco, importa que eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu enlouqueço, diz ele, é para o Senhor. Agora, se eu guardo juízo, é pensando em você que ele está dizendo. É pensando na paciência que eu preciso ter com vocês, ele estava dizendo, rumo à maturidade espiritual de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não posso exigir que vocês trilhem o caminho da vida espiritual na velocidade que eu estou trilhando. Eu não posso exigir de vocês que tenham o nível de comprometimento com Deus que eu estou tendo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque vocês ainda não têm a experiência que eu tenho, ele estava falando aos Coríntios, porque vocês ainda não experimentaram de Deus o que eu já experimentei. Então, se eu, em alguns momentos, freio diante de vocês, é para o bem de vocês. Porque vocês ainda não estão preparados a receber as chicotadas que eu recebo, a viverem nas prisões que eu vivo, a receber as injustiças que eu recebo. Em outro momento ele disse, leite eu estou dando de beber a vocês, porque vocês ainda não suportam alimento sólido,
Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Se eu enlouqueço, é porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Agora, se eu mantenho juízo diante de vocês, é para o bem de vocês. Para que o caminhar de vocês com Deus siga um processo natural e não pule etapa nenhuma. Versículo de número 14, ele diz: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para encerrar a nossa reflexão, vamos então recitar este versículo. Vamos recitar o versículo de número 14, de 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá, bem junto, bem forte. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos em Cristo, um morreu por todos, logo todos morreram. O apóstolo Paulo está dizendo: todas essas minhas atitudes têm um propósito. O propósito de levar a vocês, alcançar vocês com o Evangelho de Cristo. E todas essas minhas atitudes têm uma razão. E ele mostra qual a razão. O sentimento de gratidão a Deus pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. Em outras palavras, ele está dizendo: tudo que eu sou, todo o meu choro, toda a minha dor, toda a minha renúncia, todo o meu movimento de vida tem uma razão. Eu sou constrangido pelo grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. E o ato de constranger é o ato de sentir obrigado a reagir. Mas a reagir dentro do propósito pelo qual está constrangido. Em outras palavras, ele está dizendo: o amor de Cristo me obriga a renunciar a minha vida em prol do propósito pelo qual ele renunciou a dele. Ele renunciou à vida para nos dar vida. O apóstolo Paulo diz: eu estou renunciando a minha vida para levar vida. Note que não é uma ação igual, é uma ação semelhante, dando continuidade a um propósito. Qual o propósito pelo qual Cristo morreu por nós? Para nos dar a vida, para nos oferecer a vida eterna, para pagar o preço da vida para nós. E o apóstolo Paulo está dizendo: se ele morreu para pagar o preço da vida para nós, eu estou colocando a minha vida à disposição para pagar o preço de levar essa vida a outros. O preço da vida foi pago. Agora, eu pago o preço de levar essa vida a outros. Por isso, que o apóstolo Paulo disse: eu sofro em meu corpo o que resta das aflições de Cristo pela igreja. A minha posição, a sua posição, precisa ser a do apóstolo Paulo. Vivermos o Evangelho em resposta ao amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Muitos estão servindo a deuses para buscar benefícios. O verdadeiro cristianismo está muito mais além. A religião diz: serve a Deus para que Deus lhe beneficie com alguma coisa. Mas nós, como cristãos,
Não podemos entrar nessa onda proposta pelo inimigo de servir a Deus para receber alguma coisa nessa vida. Não. O cristianismo está além. Nós servimos a Deus pelo que já conquistamos dele, pelo que ele já nos deu. Nós não estamos servindo a Deus para receber algumas migalhas nessa vida que para trás vão ficar. Mas nós estamos servindo a Deus pelo que nós já recebemos dele. Nós estamos em dívida para com Deus nesse propósito. Ele já deu. Nós já fomos abençoados com o quê? Efésios 1:3. Com toda sorte de bênçãos espirituais. A nós não foi negado nada. A nós foi disponibilizado todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós estamos, o que o apóstolo Paulo está levando os coríntios e a nós entendermos, é que nós não devemos servir para receber, mas servir porque já recebemos. Um bem que nós não podíamos conquistar e que nunca vamos conseguir pagar. O amor de Cristo nos obriga a dizer, a reagirmos em real sentimento de servirmos a Ele em gratidão pela morte dele em nosso lugar. O amor de Cristo nos constrange de ser, julgando assim, morreu por todos. Se eu sou alvo de Deus, se eu fui alvo de Deus em Cristo Jesus, dele morrer por mim, então eu preciso renunciar também a minha vida para que eu possa viver nesse objetivo de Deus. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Para que você pense somente em você e em Deus, fecha os teus olhos, para que essas janelas poderosas de captação que são os nossos olhos, não tire a tua atenção do propósito pelo qual a palavra está nos buscando nessa manhã. De cabeça baixa, olhos fechados, responde para você mesmo. Num patamar de 0 a 10. Qual é o nível hoje do teu comprometimento com Deus? Qual é o nível hoje do teu comprometimento com a vontade de Deus em tua vida? Qual é o nível hoje do comprometimento dos teus talentos e dos teus dons para com Deus? Qual é o nível hoje do comprometimento do teu tempo para com Deus? Tens deixado de fazer alguma coisa de valor real para a tua vida, para a tua família, para os teus amigos, em prol de gastar um tempo com Deus e com sua obra? Qual o nível de comprometimento dos teus bens materiais para com Deus? A obra de Deus, o servir a Deus, tem acesso sacrificialmente às tuas finanças ou aos teus bens materiais?
Qual o nível desse comprometimento? Qual o nível do comprometimento dos seus talentos para com Deus, daquilo que você sabe fazer e que você faz em prol do sustento da tua vida, da tua família? Qual o nível do comprometimento do teu talento para com Deus? Aquilo que serve para você ganhar recursos, esses valores, essa energia, essa capacidade, tem sido também dispensado, oferecido ao serviço do Senhor? Há alguma morte de algum valor pessoal seu por causa do valor que você dá a Cristo Jesus? Existe algo de grande prazer que você fazia e não faz mais por amor a Cristo? Há algum desejo que já morreu em você em prol da tua vida com Cristo? Há algum costume que já morreu em você por causa da tua vida com Cristo? Querido Pai Celestial, nós engrandecemos, exaltamos, glorificamos o teu santo e excelso nome, pela bênção da tua palavra, que o Senhor revelou, usou homens para escreverem, traduzirem, publicarem, preservarem, e a palavra está diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, para nos instruir no caminho que nós devemos andar. Meu querido Pai Celestial, muito obrigado, porque a cada dia, sempre o Senhor nos dá a oportunidade de matarmos, de fazermos morrer valores pessoais em nós, em prol da vida em Ti. E muito obrigado, meu Deus, porque as armas que nós temos vêm de Ti. O Senhor tem colocado em nós o Teu Espírito, tem colocado diante de nós a Tua palavra, tem canal aberto de comunicação entre nós e Ti, para falarmos a Ti em oração, conversarmos contigo, suplicarmos a Ti, agradecermos a Ti. Obrigado, Deus, também pela existência da Tua igreja. E particularmente para nós aqui, a existência da nossa igreja local, que é uma expressão do Teu povo. Obrigado por cada um, meu Deus, que foi capacitado pelo Teu Espírito a chegar aqui nesta manhã. Obrigado por cada um que foi capacitado pelo Teu Espírito a cantar louvores a Ti nesta manhã, a orar, a ler e recitar a Tua palavra, que foi capacitados pelo Teu Espírito, que foram capacitados pelo Teu Espírito a colocar os seus ouvidos à disposição da Tua palavra, a darem atenção à Tua palavra. Oh Deus, pelo Teu Espírito, aplica em nossos corações a Tua santa e bendita palavra, que ela mate o que precisa ser morto, e que ela vivifique
o que precisa ser vivificado. Nós choramos por Deus e abençoamos os teus filhos e filhas, rogando que eles dêem, Pai, um dia abençoado na tua presença, no teu serviço. Nas preparações para a noite, no culto de gratidão às 2 da tarde na casa da irmã Raquel, nas uniões de treinamentos, no trabalho da congregação e no nosso culto de celebração à noite. Ó Deus, que o teu rico amor, que a preciosa graça do teu Filho Jesus Cristo, e que a direção, o trabalhar e as consolações do teu Espírito estejam vivas, presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, lembrando as nossas atividades